Estamos no capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo, e vamos começar com o tema, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. Os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não tem mais nada de assustador, não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, recebe as preocupações da vida com mais tolerância, resultando daí, para ele, uma calma de espírito que suaviza a amargura. Sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica tudo ao presente. Não enxergando bens mais preciosos que os da terra, faz como a criança que não vê outra coisa além de seus brinquedos. Eis porque tudo faz para conseguir os únicos bens que para ele têm valor. A perda do menor de seus bens é um doloroso desgosto. Um descontentamento, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, a vaidade ou o orgulho feridos constituem instrumentos que fazem de sua vida uma eterna angústia, entregando-se assim, voluntariamente, a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, no centro do qual o homem está colocado, tudo toma ao seu redor enormes proporções. O mal que o atinja, assim como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância, tal como para aquele que está no interior de uma cidade. Tudo parece grande. Os homens que ocupam altos cargos e também os monumentos, mas ao subir uma montanha, homens e coisas vão-lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Percebe então que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas frágeis e transitórias se preocupem tanto para conseguir um lugar que os eleve tão pouco e que por tão pouco tempo conservarão. Assim é que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Se for desse modo, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo correrá perigo, é o que se pode pensar. Mas não é assim. Instintivamente, o homem procura o seu bem-estar. E mesmo tendo a certeza de só ficar num lugar por pouco tempo, ele ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho debaixo da sua mão, não atire para não se picar. Portanto, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando o que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis naturais. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso realiza os planos da providência que o colocou na Terra com esse objetivo. Só aquele que considera a vida futura pode atribuir ao presente uma importância relativa e se consolar facilmente com seus insucessos pensando na sorte que o aguarda. Deus não condena, portanto, os prazeres terrenos, mas sim o abuso que deles se faça em prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que se devem acautelar os que ouvem estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrena é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera, ao passo que aquele que crê na vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. O Espiritismo alarga o pensamento do homem e abre-lhe novos horizontes. Mostra-nos que esta vida é apenas um elo do conjunto de grandiosidade e harmonia da obra do Criador. Ao invés da visão estreita e mesquinha que faz com que o homem se concentre na vida presente, como se ela fosse o único e frágil eixo do seu futuro para a eternidade. Mostra os laços que unem todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos, uns aos outros. Essa solidariedade das partes do mesmo todo explica o que parecia ser inexplicável se apenas considerarmos um único ponto de vista. É esse conjunto de conhecimentos que os homens no tempo do Cristo não podiam entender e que, por isso, que reservou o seu conhecimento para mais tarde. Muito bem. Um dos problemas, digamos assim, da humanidade é achar
que nós só vivemos aqui na matéria física. Ou seja, nascemos, crescemos, envelhecemos, morremos e depois é o nada, é o fim. Esse tipo de pensamento acaba por reforçar o egoísmo, acaba por reforçar o instinto animal e acaba por também fazer com que as pessoas se desesperem, se revoltem, tenham mais dificuldade em ter paciência. Porquê? Porque quando os seus desejos não são satisfeitos, as suas aspirações não são realizadas, quando vem qualquer dor, qualquer revés, digamos assim, isso atinge com total força a pessoa. É como se fosse a criança contrariada porque o pai não lhe deu aquele doce ou não lhe deu aquele brinquedo. Então é uma frustração imensa. Mas para aquele que contempla a vida futura, que sabe que aqui é só apenas uma passagem, tudo é temporário, é muito mais fácil de lidar com todas as frustrações, com o sofrimento e com todos os insucessos que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Ele age com muito mais paciência, com muito mais tolerância, com confiança, porque ele sabe que é só um momento. Se agora não realizou, e se chegando no período da velhice não conseguiu realizar, ele sabe que em outra existência ele pode realizar. Quem sabe ele, se no plano espiritual também não consiga realizar ou trabalhar para conquistar esse objetivo. Então esse pensamento de viver só para a matéria física escraviza ainda mais o espírito. E as pessoas acabam por acontecer de viver com muita pouca fé. É por isso que nós vemos todos os dias a pessoa que assassinou a outra para obter qualquer coisa, a pessoa roubou para conquistar algo, a pessoa fez alguma coisa de errado para conquistar alguma coisa. Porquê? Porque essas pessoas ainda estão dominadas pelo ego e pela visão materialista de que se não conquistarem as coisas aqui, será uma frustração, um insucesso e isso causa imensa revolta e também vitimismo, em relação principalmente ao sofrimento. Quando nos calha um sofrimento, precisamos entender que já vivemos muitas vidas no passado e que muitas dessas doenças são consequências da maneira como vivemos no passado. E se tivermos a mentalidade no futuro, vamos encarar até mesmo as doenças e o sofrimento com muito menos dor, com muito menos pesar, com mais fé, com mais esperança, sabendo que é só um momento, é temporário, tudo passa e as coisas não nos atingem com toda a força, não vamos cair em desesperos, em revoltas, em frustrações. A outra questão de se saber da vida futura é que de todos os acontecimentos, em vez de cairmos na revolta e no desespero, vamos aprender a tirar as lições, vamos aprender o que podemos tirar de melhor dos acontecimentos. E com isso aprendemos também a ter mais fé em Deus e compreendemos que entre as nossas existências do passado, o nosso momento presente, existe uma ligação e que nós precisamos aprender com os acontecimentos, com aquilo que nos acontece, tirar daí as lições e não entrarmos na faixa do vitimismo, porque essa situação é uma das coisas que mais paralisa a nossa alma. Precisamos entender que somos responsáveis por tudo o que nos acontece, nós atraímos. E quando temos essa mentalidade, deixamos de cair no vitimismo, de culpar Deus, de culpar a sociedade, de culpar os outros, de culpar os nossos pais ou a vida difícil que nós tivemos. Fomos nós que atraímos essa situação e devemos tirar as lições. Quanto mais vitimismo, mais dificuldade da alma de evoluir. Precisamos compreender que tudo o que nos acontece tem um objetivo, tem um propósito, de alguma maneira atraímos esse acontecimento para as nossas vidas e precisamos tirar daí as lições. Não cair na revolta, não cair no desespero, não cair no vitimismo, aprender, seguir em frente, ter que conservar a fé e entender que tudo é para a nossa evolução espiritual. Outra questão, as pessoas aqui na matéria física, na terceira dimensão, talvez duas ou das três coisas mais invejadas por quase toda a gente. A juventude, o poder, o dinheiro, talvez para alguns a fama, não é? Mas todas essas coisas não são suficientes para a verdadeira felicidade, nem sequer chegam perto do que é a verdadeira felicidade. Porque essa verdadeira felicidade está nos planos espirituais, está no cultivo do amor, da caridade, da humildade, do bem ao próximo, da paciência, de estudar a nossa natureza, da fé em Deus. Essas coisas é que trazem realização para o nosso espírito, para a nossa alma. Não tem mal procurar a riqueza desde que ela seja adquirida pelo trabalho. Deus não condena a riqueza, o próprio Jesus Cristo também nunca condenou a riqueza. O que devemos levar em atenção é não nos deixarmos escravizar ao dinheiro e às riquezas. Ou seja, em detrimento de não desenvolver o nosso espírito, a nossa alma. Não nos é impedido de procurar o conforto, de melhorar as condições de vida aqui na matéria física, mas nunca nos podemos esquecer que estamos aqui para evoluir e melhorar o nosso espírito, a nossa alma. Em vez de nos escravizarmos e termos um objetivo de, por exemplo, de perguntarmos a alguém e alguém dizer assim: o meu objetivo é ficar rico.
A riqueza é uma consequência do trabalho e é também uma consequência do quanto o nosso espírito está em harmonia com as leis de Deus. E isto é algo que muitas pessoas não levam em consideração. Para aqueles que atingiram a riqueza por meios injustos, por meios que não foram virtuosos, na vida há tempo para semear e há tempo para colher. Em algumas encarnações nós semeamos e noutras nós vamos colher. Ou seja, tudo aquilo que adquirimos de forma injusta, a lei de Deus, através da lei de causa e efeito, ou lei do karma, como muitos conhecem, vai colocar essa situação em harmonia. Se nós prejudicamos alguém de forma consciente, cometemos essa injustiça, o universo se movimenta para que seja corrigido isso. É por isso que se muitos hoje prosperam na riqueza e no poder de forma injusta, eles estão semeando, estão tendo tempo de criar a sua semeadura. Nesta mesma existência ou em outras existências, eles vão colher tudo aquilo que fizeram. E essa lei também se aplica não só às injustiças e ao que fazemos de mal, mas também ao que fazemos de bem. Tudo aquilo que fazemos e enviamos para o universo nos devolve. Então é preciso ter muito cuidado com a maneira como nós encaramos a vida física aqui, quais são as nossas aspirações, quais são as nossas motivações, para que não venhamos a prejudicar ninguém e para que também não façamos coisas injustas só para crescer na vida à custa das lágrimas e do sofrimento dos outros. Tenhamos muita atenção com isso, porque isso vai nos trazer muitos problemas e mais cedo ou mais tarde teremos que responder por isso. Quando colocamos o pensamento na vida espiritual, é mais fácil viver aqui na terceira dimensão. Nós devemos fazer todos os esforços para realizar os nossos objetivos, as nossas aspirações, as nossas conquistas, cuidar do nosso corpo físico, cuidar da nossa casa, cuidar da parte financeira, do dinheiro, mas tendo sempre como consciência de que não nos deixemos escravizar e ser dominados por isso. Não é? É importante utilizar, mas não se deixar prender, digamos assim. E não nos esquecer, principalmente, de desenvolver o nosso espírito. É necessário continuar a desenvolver a fé, o amor, a humildade, a caridade, a total confiança em Deus, a desenvolver os poderes do nosso espírito, da nossa alma, e não deixarmos de lado essas coisas na busca pelas conquistas materiais. Outra coisa, o ponto de vista da vida espiritual nos ajuda a viver melhor aqui, como eu já falei. É muito importante estudar a vida espiritual para compreender aquilo que nos espera. Isso também aumenta a nossa esperança, acaba por nos consolar ainda mais e também aumenta a nossa certeza na vida futura. E com isso vamos vivendo aqui na matéria física, cada vez mais leves, cada vez mais tranquilos, e mesmo que nós tenhamos uma vida difícil aqui, nós vamos ter a certeza no nosso íntimo, aquela calma para vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades, e vamos saber avançar para a frente, porque sabemos que aqui é tudo temporário, tudo aqui é muito ilusório, e tudo passa, e na vida espiritual, se nós tivermos sabido interpretar essas lições, encarado as coisas com calma, com paciência, e aprendido com tudo o que nos acontece, nós vamos ter melhores condições no plano espiritual do que encontramos aqui no plano físico. Então tenhamos fé e procurem estudar a vida espiritual, cada vez têm mais certeza dos planos espirituais, do que acontece na vida depois da morte, como é que são as dimensões, como é que é a vida espiritual, o que existe, o que é que não existe, o que é mito, o que é verdade, o que é que podemos esperar. Por exemplo, tem muitas comunicações dos espíritos em diversas condições, seja condições infelizes, medianas ou felizes, que depois de desencarnar, ou seja, de deixarem o corpo físico, eles nos deixaram essas mensagens. Eles nos falaram qual é que era o tipo de vida que levavam aqui na matéria física, na terceira dimensão, e depois nos falaram quais foram as consequências, o que é que sentiram no plano espiritual e o que é que estavam a viver. Então aprendamos com esses relatos. Eu posso dizer que muitos desses relatos na obra de Allan Kardec está no livro O Céu e o Inferno. Se procurarem, tem um capítulo que é dedicado inteiramente aos relatos de espíritos que viveram em diversas condições e relataram a sua situação no mundo espiritual. O que acontece é que aqueles que se pegam à matéria física e que praticaram todo o tipo de injustiças para crescer na vida, sofrem muito no plano espiritual. Calham nessas, através de sintonia e por afinidade, acabam por ir para essas regiões que os espíritos conhecem como umbral, o astral inferior e as zonas abismais. Ou seja, são regiões espirituais infelizes, consequência. Não foi Deus que os castigou, não foi Jesus, mas sim, foi eles que, através das suas injustiças, da sua negatividade, da sua má conduta, que criou afinidade, sintonia com esses lugares e
quando se deu o desencarne, através da morte do corpo físico, se encontraram nesses desesperos, nessas situações. Da mesma maneira, todos aqueles espíritos, ou aquelas pessoas que tiveram uma vida virtuosa, tiveram a santidade das intenções, de aprender consigo mesmo e de aprender com todos os outros que estão à sua volta, acabam por, através da mesma afinidade, da mesma lei, conseguir ir para regiões espirituais mais felizes, onde podem continuar a aprender, onde desfrutam de um certo equilíbrio, de uma certa saúde, até mesmo certas condições, se calhar em colónias espirituais, onde podem estudar, podem continuar a trabalhar e têm todo um acesso a uma vida muito melhor, mais feliz, mais paz, mais tranquilidade. Tudo isso só depende de nós. Vamos viver a vida na matéria, cuidar da matéria, do corpo, cuidar da nossa casa, cuidar de tudo isso, mas mais importante que tudo, não esqueçamos de cuidar da nossa alma, do nosso espírito, para que nós possamos merecer o reino dos céus, como falava Jesus, que pode ser traduzido pelas dimensões espirituais superiores, o astral superior, e que não há necessidade de nós passarmos por sofrimentos e de frequentar essas regiões espirituais infelizes. Por todos aqueles que vivem na injustiça, todos aqueles que renegam as mensagens da espiritualidade, todos aqueles que renegam a fé e que não querem saber das coisas do Espírito, estão a caminhar por um caminho perigoso. Se só estão a viver as coisas da matéria física, estão cada vez mais ficando presos e se escravizando à matéria física. Muito importante, não esqueçam de cultivar os valores do Espírito, de aprender, de estudar e de saber como é que é a vida espiritual. Então, só para resumir, quanto mais conhecermos da vida espiritual, quanto mais nos identificarmos com a vida espiritual, mais fácil é para nós aguentar, suportar e saber lidar com todas as frustrações, com todos os insucessos, com todas as coisas que possam correr mal aqui na matéria física. Nós vamos saber ter a paciência, vamos saber conseguir tirar as lições necessárias daí para nós aprendermos e, mais tarde, teremos criado as condições dentro de nós mesmos para habitar essas dimensões espirituais superiores. Agora eu vou ler outro tema do capítulo 2, O Meu Reino não é deste mundo. E esta mensagem é uma mensagem muito instrutiva, porque é uma comunicação de um espírito que foi rainha em França, na França. Esta mensagem foi ditada na cidade de Havre em 1863 e tem o título Uma Realeza Terrena. Quem melhor do que eu pode entender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra se eu não o entendi? O que levei comigo de minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me seguiu até ao túmulo. Rainha eu era entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que acreditava serem insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinham sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. Para se preparar um lugar neste reino celeste, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupaste, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Senhor Jesus, disseste que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para alcançar o céu, e pelos degraus do trono não nos aproximamos dele. São os atalhos mais difíceis da vida que nos levam para lá. Procura então o caminho nas dificuldades e nos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões. Logo percebemos que apenas nos apoderamos de uma sombra e que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que nos seriam úteis na morada celeste e os únicos que poderiam dar acesso a esta morada. Tem piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajuda-os com tuas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É um traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueças. Aqui está uma comunicação de uma pessoa que foi rainha de França e que se iludiu com o poder temporal, com todas as riquezas, e que queria levar essas mesmas riquezas, o mesmo poder, os títulos e as honras para o túmulo, mas não conseguiu levar, porque os únicos tesouros que nós levamos para o lado espiritual são os valores, as virtudes que tivermos cultivado dentro do nosso íntimo. Nós não levamos a riqueza, não levamos os títulos, nem os diplomas, nem as considerações das outras pessoas, nem o que elas acham que nós somos, e nós levamos
para o plano espiritual tudo aquilo que nós tivermos cultivado, seja de bom ou de mau. Então tenhamos isso em atenção. Chama também a atenção outro pormenor, outro aspecto que ela fala aqui no texto, que é, ela pensava que ao desencarnar esta rainha iria ser, ou iria continuar a ser tratada como uma rainha no plano espiritual. Mas foi uma grande desilusão para ela e também para o orgulho dela, quando viu no plano espiritual pessoas que estavam muito mais acima, muito mais evoluídas do que ela mesma, e que ela conhecia enquanto vivia aqui na Terra na matéria física. E muitas dessas pessoas mais evoluídas eram alguns dos que a serviam, vamos dizer assim, criados, pessoas que ela conhecia de dia a dia. Então, vejamos, não é as riquezas, os títulos, os diplomas que nos dão um lugar ou que nos fazem evoluir no plano espiritual, mas sim a prática da caridade, da humildade, o exercício da fé, a abnegação, todos esses sentimentos, quando nós os desenvolvemos dentro de nós, é que nos dão as condições para evoluir na espiritualidade e nos tornarmos melhores seres humanos. Esta é uma ilusão de muitas pessoas que têm muita riqueza, muito poder e que, quando chegam no plano espiritual, caem em miséria espiritual, em grandes sofrimentos, o próprio orgulho deles fica ofendido, porque eles não são recebidos pelos anjos, não são recebidos por entidades superiores, eles apenas veem o espelho do seu próprio egoísmo quando viveram aqui na Terra. E também veem a maneira como desprezaram os outros, que eles achavam que lhes eram inferiores, e na verdade espiritualmente estão muito acima deles. Então vejamos, todas as posições sociais aqui na matéria física permitem ao espírito uma oportunidade de ele desenvolver os valores espirituais. Se ele vive uma existência de pobreza, ele tem a oportunidade de trabalhar a sua fé e de demonstrar a sua humildade e a sua resignação aos desígnios divinos. Se a pessoa encarna aqui numa família rica, numa família com grande poder, ela tem a missão, pode ter a missão de colocar as suas forças à prova para não se deixar seduzir pelas 1001 tentações que a riqueza traz, que a vaidade traz, que o poder traz. Também pode vir com a missão de criar emprego, de desenvolver tecnologias, de desenvolver alguma coisa que seja útil para a sociedade através dessa riqueza que ela criou. Ela pode vir com a missão de criar programas sociais, de criar emprego para as outras pessoas, de trazer desenvolvimento para os países, de saber colocar o dinheiro, de fazer o dinheiro circular e de ser útil para a própria sociedade, para os outros, e não só para a sua própria vaidade, para aumentar o seu próprio orgulho. Todas as posições sociais permitem ao espírito evoluir e aprender. E no plano espiritual, na outra aula eu já tinha falado sobre isso, na espiritualidade nós não somos conhecidos pelo que tivemos aqui no plano físico. Não nos é perguntado se tivemos riquezas, diplomas ou títulos, mas qual foi a utilidade que demos a isso? Qual foi o bem que fizemos nascer daí? Qual foi a utilidade que nós demos à nossa vida? A nossa vida teve algum significado? Nós ajudamos alguém? Nós realmente seguimos a nossa missão, a nossa alma, o nosso coração? Ou seguimos 1001 ilusões, nos deixamos enganar pelo poder, pela vaidade, pelos vícios, pelas 1001 ilusões que, em vez de elevar a alma, só rebaixa e só escraviza? Então precisamos de tornar a nossa vida uma coisa útil. Escutar o nosso coração, o nosso íntimo e saber, eu estou aqui na matéria física. Qual é a minha missão aqui? Quais são as minhas qualidades? Quais são as minhas virtudes? O que é que eu posso fazer com elas? Como é que eu posso ser útil às outras pessoas? E neste aspecto, todas as pessoas têm coisas boas. Todos nós somos sombra e luz. Tá? E todas as pessoas têm alguma coisa de bom e que podem desenvolver e tornar isso útil para todos. Ninguém tem a desculpa de dizer eu não tenho virtudes, eu não tenho coisas boas para doar. Não, todos nós temos. Todos nós temos a nossa palavra. Uns têm bens, outros podem doar dinheiro, podem doar roupas, podem doar comida, podem doar o seu tempo, podem doar a sua palavra. Se tiverem conhecimento espiritual, se tiverem conhecimento intelectual, podem ensinar uma profissão, podem ensinar um ensinamento qualquer, um conhecimento qualquer, podem cuidar da natureza. Tem 1001 maneiras de fazer o bem. Toda a gente consegue, se pensar um pouco, consegue ver as qualidades que tem e como pode utilizar isso em seu próprio favor e em favor da humanidade. Por exemplo, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, os 13 livros que foram editados através do Chico Xavier, pelo Espírito André Luís, também tem relatos até mesmo de médiuns que deviam levar a sua missão com abnegação, seguindo os ensinamentos do Evangelho, e acabaram por cair, seja nos vícios, seja inspirado pelos maus espíritos, e acabaram por não cumprir a sua missão. Também eles caíram nessas regiões espirituais menos felizes,
Mas, entendam, ninguém está condenado. Cair nessas regiões infelizes não é uma condenação, é uma consequência da nossa própria invigilância, da nossa própria inutilidade e da maneira menos digna como conduzimos a nossa vida. Tá? Mas ninguém fica ali, não existe um inferno eterno, como é ensinado pela Igreja, ninguém sofre eternamente. Muitas das vezes o espírito que cai nessas situações só precisa de se arrepender primeiramente, avaliar a situação que o fez cair ali, e também se livrar de todas as toxinas, de toda a energia mental negativa, de todos os seus atos, das suas palavras, da maneira como conduziu a sua vida na matéria física, se libertar disso no umbral, para depois ser resgatado e iniciar uma nova encarnação. Mas se pudermos evitar todas essas coisas, que façamos, que sigamos esse caminho. Está aí o Evangelho para nos ensinar, está aí o Evangelho para nos iluminar. Podemos dizer hoje em dia que já não temos desculpa, já não podemos alegar a ignorância de que não sabemos, já não temos desculpa para dizer, eu não conhecia sobre o mundo espiritual. Hoje essa informação está disponível, só não sabe quem não quer, só não vai estudar quem não quer. Os livros estão disponíveis e a maior parte deles estão gratuitamente. Tá? Tem muita literatura mediúnica, muita literatura espiritual que fala sobre os planos espirituais e todas essas coisas. Então hoje em dia já não podemos alegar ignorância e dizer que não tivemos a oportunidade de nos educar e de aprender, digamos assim. Aqueles que se exaltam serão rebaixados e aqueles que se rebaixam serão exaltados. Ou seja, aqueles que se exaltam na matéria física são as pessoas dominadas pelo ego, pela vaidade, e que se acham que estão acima das outras todas. Essas pessoas se exaltam elas mesmas, exaltam os seus feitos, elas agem como se fossem um exemplo da humanidade, que são melhor que os outros, são mais capazes que os outros, que são mais merecedores que os outros. Essas pessoas na espiritualidade serão rebaixadas. A sua posição espiritual será rebaixada. Rebaixada porquê? Por causa do seu próprio ego, por causa da sua própria vaidade. E aqueles que se rebaixam aqui na matéria física, isto é, não é que se deixam ser humilhados, não é isso, mas se rebaixam aos olhos dos egocentristas, dos egoístas, por causa da prática das virtudes cristãs e dos ensinamentos cristãos. Porquê? Porque praticam a fé, a simplicidade, as coisas de Deus, e aos olhos dessas pessoas egocentristas são consideradas pessoas fracas, ou pessoas simples, ou pessoas sem entendimento, ou pobres de espírito, como falava Jesus. Essas no plano espiritual serão elevadas. Têm uma posição espiritual mais elevada. Por causa do cultivo das práticas cristãs, da sua simplicidade, do seu amor, da santidade das suas intenções. Podem até ter mesmo uma posição social muito baixa, mas isso não impede de poder evoluir muito espiritualmente. Se souber utilizar, se souber ser humilde, se souber aprender com a sua própria posição, com a sua situação, consegue se elevar muito no plano espiritual. Então é isso que eu tenho para dizer. Vamos cuidar da nossa alma, vamos cuidar também do nosso corpo, da nossa casa, das nossas finanças. Vamos procurar o conforto. O conforto, sim, é bom, mas não nos esqueçamos de cuidar ainda mais da nossa alma e do nosso espírito. Isso é a mensagem mais importante. E não nos achemos melhor que ninguém. No plano espiritual e aqui na matéria física, ninguém é melhor que ninguém. Às vezes existe a diferença das posições sociais, mas é apenas isso, é aqui na matéria física. Isso não torna a pessoa que esteja numa posição mais elevada socialmente seja melhor que a outra. Tá? Tudo para o espírito pode ser usado para a sua própria evolução. No plano espiritual não existe ninguém melhor que ninguém. Existem espíritos mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas ninguém é melhor que ninguém. Entendam isto. Todos nós somos feitos da mesma natureza e da mesma essência de Deus. Então não há ninguém superior, não há ninguém inferior. Há apenas pessoas mais esclarecidas, há apenas pessoas que já praticam a virtude há mais tempo e há pessoas que já cultivaram a sabedoria há mais tempo. Apenas isso, mas ninguém é melhor que ninguém. É preciso guardar este ensinamento. Hoje finalizamos o capítulo número 2. O meu reino não é deste mundo. Eu espero que tenham gostado desta aula. Até à próxima. Que tenham uma boa semana. Eu agradeço a vossa presença aqui. Fiquem com Deus. Até à próxima.